Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Para nossa felicidade, estamos aqui mais uma vez, neste posto de socorro, nesta casa de amor, para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma verdadeira medicação, dizem os amigos espirituais, para sossegar as nossas chagas morais. Porque nós estamos realmente necessitando muito que nosso espírito realize. Nós ainda temos muitas páginas em branco em nossos corações. Estávamos comentando esses dias que se de repente a Terra, de uma hora para outra, acabassem todos os problemas que existem em nosso planeta, devido ao nosso nível espiritual ainda, rapidamente ele se transformaria exatamente como está agora. Porque naturalmente nós estamos dentro da nossa realidade espiritual. A realidade que nos encontramos é ainda de uma fé ainda muito vacilante, é de um egoísmo muito exacerbado, é de uma questão muito voltada ao orgulho, que é o pai de todos os defeitos humanos. Vocês podem perceber que por detrás de todos os equívocos humanos, o orgulho está como pano de fundo, não é? Então, devido ao egoísmo, devido ao orgulho, a leva de espíritos ainda muito orgulhosos, egoístas, o mundo está como está. Mas tudo isso está previsto por Jesus. Se nós observarmos, o Mestre amado previu toda essa situação. Por exemplo, ele disse assim, no final do ciclo, no final dos tempos, que é final de ciclo, haverá fome e ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, catástrofes, pandemias, epidemias. Não é exatamente o que nós estamos observando agora? Então, só o fato de estar tudo previsto por Jesus já deveria felicitar os nossos corações, porque o Mestre tem tudo sob controle. Tudo que acontece conosco, que está dentro de leis imutáveis de causa e efeito, de ação e reação, que se renova através da multiplicidade das existências, tudo está dentro de uma didática divina. Se nós lermos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a questão dos flagelos destruidores, no livro dos Espíritos, a questão do livro dos flagelos destruidores, nós vamos observar que aquilo que nós chamamos de destruição, na verdade, é transformação. Nós estamos em uma didática superior, submetidos a uma didática superior de uma inteligência divina, de uma justiça perfeita, de um amor infinito. Então, as nossas experiências humanas, elas são para nos aprimorar, elas são para nos fazer crescer, é para nós abandonarmos sistemas tão imprecisos que nós temos, para começar a surgir em nós um compromisso maior com a verdade. Então, de encarnação em encarnação, nós vamos nos aprimorando, nós vamos crescendo cada vez mais. A melhor encarnação nossa é esta que nós estamos. Certa vez, um amigo espiritual nos disse assim, para se saber o que nós fomos em outra encarnação, basta nós olharmos no espelho, o espelho da nossa consciência, e está lá o que nós fomos. Nós sabemos onde precisamos realmente mudar, quando fazemos esta autoanálise dentro de nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente nessa lição número 5, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é uma das lições mais belíssimas do Evangelho, dá-nos respostas precisas para tudo aquilo que o homem
necessita saber. Porque uma das principais dúvidas do ser humano é porque algumas pessoas que parecem não ter caráter, tudo dá certo, e aquelas que são pessoas boas sofrem tanto. Porque filhos e filhos criados com as mesmas garantias, com as mesmas facilidades, com a mesma educação, um tem caráter, outro não tem caráter. Um tem saúde, outro não tem saúde. Porque um, tudo que toca vira ouro, outro, tudo que toca vira latão. Então, essas respostas estão dentro de uma didática divina, nós estamos numa lei de compensação. A própria reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe, porque ela preenche os vazios deixados por nós em outras existências, recupera convívios, nos recupera fisicamente, mentalmente. Então, a reencarnação é realmente um mecanismo notável em que nós todos estamos submetidos para nosso crescimento. Deus não castiga ninguém. Deus nos ama. Ele quer a nossa recuperação como espírito. Ele quer que nós possamos crescer através das nossas próprias realizações. Então, nesse momento que nós estamos passando na humanidade, que é um momento grave para a criatura humana, é um momento espiritualmente histórico, nós estamos observando tudo isso que Jesus previu, em que os equívocos humanos, eles têm que vir à tona, eles têm que aparecer, para que a partir dali nós possamos implantar mudanças. Eu me lembro do capítulo 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec, chamado O Bem e o Mal. Nesse importante capítulo diz assim: Deus coloca o bem ao lado do mal. Quando o homem estiver esgotado de fazer o mal, porque o mal esgota, o mal cansa, o mal faz a pessoa se perder, tornar-se angustiada, traz aflição. Quando o homem estiver esgotado de fazer o mal, ele vai naturalmente para o bem. Então vamos imaginar que em nossa existência existe 3 fatalidades. Algumas como encarnado, e nós vamos desencarnar. Todos nós chegaremos ao momento do desencarne. Outra fatalidade é que aquelas provas escolhidas em seu gênero na vida espiritual, inevitavelmente acontecerão na experiência terrena. Porque a experiência terrena, através da reencarnação, ela é essencialmente para o nosso crescimento. Então, essas experiências acontecerão, essas provas realmente acontecerão. Você vai reencarnar próximo da pessoa que necessita, você vai estar localizado onde é necessário, assim por diante. E a fatalidade mais importante, a mais importante de todas, todos nós seremos espíritos felizes, dentro da esteira evolutiva. Então, a felicidade é uma das principais fatalidades da vida humana, porque dentro da evolução, quando nós nos desprendermos, nos desapegarmos dos nossos equívocos, naturalmente nós respiraremos outro ar, viveremos em outra atmosfera, seremos mais senhores do nosso livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio sairá dos nossos interesses imediatos e será um livre-arbítrio usado para o bem de todos, inclusive o nosso. Então, isso acontecerá inevitavelmente com todas as pessoas da Terra, seja aqui neste planeta, seja em outros planetas, em mundos compatíveis com o estado espiritual do indivíduo, mas inevitavelmente acontecerá. Porque Deus nos conduz sempre para o equilíbrio, Ele nos conduz sempre para a autorrealização. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos, porque é uma das formas de aprender. Uma das formas de aprender é nós vivenciarmos e revivenciarmos as experiências
que nem sempre são agradáveis, algumas vezes são dolorosas. A pessoa, às vezes, aprende através da dor, ou ela pode aprender através do amor. Não existe uma fatalidade, um fatalismo, melhor dizendo, nas provas. As provas podem ser modificadas de acordo com a condução dos nossos pensamentos, nessa sequência, dos pensamentos, dos sentimentos, e se refletirão em atitudes novas. Se você conseguir, antes que advenha a prova pode ser anulada, inclusive amenizada. Porque a didática divina funciona com esse mecanismo de compensação. É uma justiça perfeita, não é? Então, quando nós estamos diante das nossas aflições, muitas pessoas, ao ouvirem esta parábola do Cristo, onde os Espíritos juntaram nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, onde nas bem-aventuranças Jesus dividiu os que sofrem perseguição, os que choram, assim por diante, ele reuniu bem-aventurados os aflitos, os espíritos amigos. Esta reunião foi muito importante, mas quem não conhece essa parábola, essa lição do Evangelho, pode dizer assim: mas eu não quero ser aflito, por que um aflito é um bem-aventurado? Eu não consigo entender. Eu quero ser feliz, não quero ser aflito. Porque o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado aquele que fez isso. Feliz daquele que fez isso. Pode se traduzir como feliz daquele, bem-aventurado. Por que um aflito é um bem-aventurado? Ora, porque todas as vicissitudes que nós temos na existência, todas elas nós podemos suportar. Não existe nada na Terra que está em nossa existência que não esteja na medida certa da nossa capacidade de suportar. Isso é planejado em nossa reencarnação, porque senão as vicissitudes do caminho, ao invés de nos levar ao progresso espiritual, iria nos levar à derrocada, o que não é a finalidade. A finalidade da espiritualidade maior é nos levar ao progresso. Então, as vicissitudes, elas são realmente aquelas que irão forjar o nosso espírito para sermos pessoas, no sentido espiritual da palavra, mais maduras. E quando o indivíduo não passa bem por suas provas, quando ele não entende as suas provas, quando ele passa com revolta, quando ele passa com azedume pelas provas, blasfemando pelas provas, ele não atingiu ainda a maturidade suficiente. Todos os mecanismos evolutivos e educacionais do espírito humano são gradativos e devem ser gradativos, porque esse sentido de ser gradativo é para respeitar o tempo de cada um, né? Porque às vezes a pessoa entende rapidamente. Tem pessoas que não entendem numa encarnação inteira. Podem perceber, às vezes permanecemos com um hábito infeliz, uma encarnação inteira não conseguimos tirar esse hábito. A pessoa desencarna e continua com o hábito. Então, viram como é muito difícil ainda a nossa caminhada? É uma caminhada que nós precisamos realmente nos esforçar, realmente colocarmos o nosso esforço, o nosso trabalho nessa conquista. Mas, quando conquistarmos, aí será maravilhoso. Aí ninguém mais tira de nós. Por exemplo, a pessoa conquistou a humildade. A humildade verdadeira, não é? Não aquela humildade para o mundo ver. Não aquela humildade superficial. Eu tinha um amigo que dizia assim: eu me orgulho de minha humildade. Eu falei: não pode, não é possível. Ou você é humilde ou você é orgulhoso. Pois é. Então, quando a pessoa conquista a humildade, ninguém mais tira dela. Ela é muito forte. Pode-se fazer o que for com ela, ela continuará humilde. É uma conquista do espírito. Tão importante que foi a primeira bem-aventurança que Jesus falou no Sermão do Monte.
Sermão do Monte, que é considerado pelos amigos espirituais como sendo o dia mais feliz da Terra. Um dia em que a Terra inundou-se de uma vibração como nunca antes. Então, as vicissitudes que nós temos na existência, elas são para nosso aprimoramento, são para nosso crescimento. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com a enfermidade física, o que é muito difícil, não é? É muito difícil. E o espírito, aquela pessoa que está ali reencarnada, ela, em rogativa, em prece, pede para que ele tenha forças para suportar aquela prova. Vocês acham que ela recebe essa força ou não recebe? Recebe. Certamente, recebe certamente. É só nós fazermos uma rogativa sincera e humilde aos desígnios do Criador, ao próprio Criador, que esta força advém das esferas superiores e nos locupreta de forças. É assim que acontece. Agora, se a pessoa tem uma enfermidade e se desliga completamente de Deus, se desliga completamente da fé, aquela enfermidade é muito mais dolorosa, porque não traz consigo a esperança. Ela é muito mais dolorosa porque não vincula as suas imperfeições a algo muito perfeito, que é Deus. Então a pessoa se vê perdida, ela se vê numa ilha de aflição. E quando ela expande o seu pensamento, o seu coração, em rogativa ao Criador, ela se torna um continente de felicidade. Porque mesmo diante da enfermidade, ela se vê forte. Ela sabe que a vida daqui na Terra é muito provisória. E se Deus assim quiser, ele ficará. Se não quiser, retornará. Eu sei que quando nas tarefas mediúnicas tem um período que a pessoa está enferma, que é um período de análise, os espíritos fazem uma análise. O que é melhor para o indivíduo? Voltar para a Terra ou é melhor retornar para a vida espiritual? É um período em que a pessoa está naquele meio termo, não é? E muitas vezes se ganha moratórias. Nós comentamos ontem na Casa dos Espíritas a respeito das moratórias. A moratória funciona da seguinte forma: tem aquela moratória que é uma moratória de provas. É uma moratória em que a pessoa vai ganhar um tempo a mais, ela não desencarna e pode passar o restante da existência terrena em situação muito difícil, muito dependente das outras pessoas. É uma moratória de provas, porque naquele trecho de anos ela pode aprender o que não aprendeu uma vida inteira. É para o aprendizado do espírito. E pode ser uma moratória porque a pessoa está fazendo bom uso da encarnação. Então ela ganha mais tempo para permanecer mais, fazendo melhor aqui na Terra, e quando retornar para a vida espiritual, ela retorna mais experiente. Vamos lá. Ganha-se uma moratória, não é? Isso é muito importante. Eu falei tudo isso para nós vermos como a nossa existência, ela é toda cercada de leis imutáveis, de uma justiça divina, de um amor infinito e perfeito por todos nós, não é? Esse capítulo fala da justiça das aflições. A justiça das aflições ocorre desta forma que citamos. Nós temos aquilo que necessitamos na medida certa para o nosso aprimoramento. E aí, quando nós nos aprimoramos, nós nos libertamos de sentimentos equivocados do passado. Então, quanto mais tenha sido grave as nossas faltas, mais amargo é o remédio. É natural. É a mesma coisa que você ter uma doença muito difícil e tem que tomar uma alta dose de medicamento. Acontece da mesma forma. Porém, os espíritos dividiram em duas partes a questão das aflições. As causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Anteriores, naturalmente, está ligado a outras vidas.
a outras reencarnações. As aflições de agora não necessariamente têm ligação com a última vida. Ela pode estar ligada a outras existências e que agora a pessoa tem capacidade de saná-las. Isso explica por que pessoas de bem sofrem. É porque elas têm condições de saldar mais dívidas. É a mesma coisa, você tem uma dívida aqui no mundo, trazendo aqui bem para o nosso mundo. Aí você não tem condições de pagar com o seu salário. O que você faz? Você se aprimora, você estuda mais, trabalha mais, e você vai ter condições, se capacita mais, vai ter condições de pagar a sua dívida, não é? Na Terra, a mesma coisa. A justiça divina funciona mais ou menos da mesma forma. Então, as causas anteriores das aflições, que advêm de outras existências e que se acumulam na existência atual, você salda o tanto de dívida que você tem capacidade. Então, as pessoas, que nós vemos pessoas assim, que são pessoas tão boas, mas sofrem muito. Eu me lembro muito de uma história do Chico Xavier, uma entrevista que ele gravou, quando ele disse assim: eu teria vergonha. Não, primeiro perguntaram para ele: por que você, Chico, sofre tantos problemas físicos? Por que você passa por tantas coisas de ordem de saúde? Você tem a companhia de Emmanuel, você tem a companhia de Sheila, de Bezerra de Menezes, de Meimei. Por que você passa por isso? Ele disse assim: meu filho, ele falava sempre assim, a mediunidade não me trouxe privilégios nenhum. E eu teria vergonha de chegar no mundo espiritual e dizer que eu não sofri nada. Olha a visão de um espírito evoluído como é. É uma visão e um senso de justiça completamente diferente do mundo, certo? Completamente diferente do mundo. Porque ele percebeu que as questões da felicidade verdadeira, como disse Jesus, ainda não pertencem a esse mundo. Pertencem, sim, à realização do Espírito eterno que somos. Este mundo é um curto estágio que nós estamos passando, e muito curto, hein? Eu vou dizer por quê. Nós todos reencarnamos, temos mais ou menos a mesma vida. Nós reencarnamos, infância, puberdade, adolescência, formação, aí começa o período chamado produtivo. Depois desse período produtivo, que pode se prolongar até o final da existência, mas começa um decréscimo, o retorno para casa, gradativamente também, não é? Se a pessoa não despertar nesse período, perdeu o bonde, como se fala, não é? As coisas passaram e a pessoa não realizou nada. Então tem gente que fala assim: quando me aposentar, eu vou fazer muita coisa. Eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. Aí se aposenta, com a aposentadoria do Brasil aqui, não é? Certo? Gasta tudo em medicamentos, planos de saúde e não ajuda ninguém. Porque ele está ocupado procurando médicos e não consegue ajudar ninguém. Não que a ajuda necessite de parte financeira, mas ele não tem tempo para os outros. Esperou tanto que não teve tempo. Então, quando nós estamos a caminho com a nossa tarefa na Terra, quando eu digo tarefa, significa os passos que nós damos na Terra. Todos os passos, a cada manhã é como uma nova vida que se descortina, uma nova oportunidade de crescimento, não é? Nós temos que realizar o máximo possível que pudermos. Às vezes com o irmão mais próximo, a própria família, ou então no ambiente de trabalho, nas ruas. O verdadeiro templo é o mundo. Quando Jesus falava do reino dos céus, na verdade, o reino dos céus está em nossos corações. Ele não está nas paredes estreitas dos templos. Ele está em nossos corações e está nas esferas superiores da existência. Quando nós ampliamos nossa consciência, nós nos vinculamos a essas esferas felizes
Estando onde estivermos, também seremos felizes. Passando por que passemos, também seremos espíritos felizes. Às vezes o indivíduo vive na Terra achando que tem o controle de tudo. Quando ele desencarna, vê que não tem o controle de nada. E fica 100% submetido aos desígnios do Criador. Acontecerá o que tem que acontecer. Não é? Ele está entregue aos desígnios. Essa é a realidade da existência. E quando nós estamos aqui na Terra, temos a oportunidade de nos recuperar. Então, antes de virmos para cá, que nós estamos falando de causas anteriores das aflições, nós chegamos aqui com um certo plano reencarnatório. Não chegamos aqui do nada. Chegamos aqui com uma assistência feita por espíritos simpáticos a nós, ou espíritos que têm essa especialidade na vida espiritual. E chegando aqui, nós aparecemos com provas, citamos ontem, inclusive, provas escolhidas e provas impostas. Provas escolhidas por nós mesmos. Na situação de consciência do espírito, quando ele percebe que a causa dos seus infortúnios, das suas aflições, além da matéria, foram seus próprios desmandos na Terra no passado, nas últimas existências, ele vê que ele necessita se recuperar com aquelas pessoas, ou com uma pessoa, ou diante de uma situação abusiva por ele mesmo. Então ele pede uma prova. Eu vou contar uma pequena história para ilustrar isso, que é a questão da Condessa Paula, que está no livro O Céu e o Inferno. Muito importante essa história. Não é? Condessa Paula foi uma nobre muito boa, uma nobre que tratava as pessoas com muita caridade, era muito amada pelo seu povo, pelos seus súditos, né? Ela era muito bem conceituada por eles, ela tratava os funcionários com igualdade, era uma nobre diferente, era muito amada, e desencarnou. Quando ela desencarnou, as pessoas falaram, mas por que Deus leva pessoas tão boas e deixa pessoas tão difíceis aqui na Terra? É a história da Condessa Paula. A Condessa Paula é aquela mesma que está no Evangelho, que leva a filha para fazer caridade, é o mesmo espírito, não é? O mesmo espírito. E aí foi um parente dela, aos trabalhos de Allan Kardec, sabendo que havia comunicações espirituais, onde Kardec estava reunindo depoimentos dos espíritos que ele colocou ali no seu livro Céu e Inferno, e ele disse para Allan Kardec assim, essa minha parente foi muito boa, Condessa Paula, sou descendente dela, da família, né? Sou da família dela, e gostaria de ver a possibilidade dela poder se comunicar. Certamente ela é um espírito feliz, porque sabiam da história dela. Quando ela realmente se comunicou, e ao se comunicar, ela disse assim, cumprimentou o parente, cumprimentou os presentes, naturalmente, todos aqueles trâmites da mensagem natural, né? Mas ela disse assim, vocês pensam que eu estou numa condição de espírito feliz? E eu realmente sou feliz. Foi-me dado muitas tarefas que eu tento cumprir com a minha capacidade, dentro de minha capacidade, não é? Eu cumpro com muita responsabilidade. Mas vocês pensam que eu sou feliz por causa da minha última encarnação? Como Condessa Paula, onde eu pude ajudar algumas pessoas, estão enganados. Na penúltima encarnação, na antepenúltima reencarnação, eu tive contato com muita pobreza. E eu consegui vencer a prova da pobreza. Consegui vencer, consegui ser resignada, consegui vencer, assim por diante. Depois eu reencarnei no campo, num trabalho muito rude, e eu consegui também vencer essa prova de um trabalho rude. Aí eu voltei para a vida espiritual, e senti que essas duas últimas encarnações
prepararam o meu espírito, trouxeram tantas informações e consertaram tantas coisas em mim, que eu pedi a prova mais difícil, a prova da riqueza. Então ela se reencarnou como nobre, com a prova da riqueza, e ela soube passar bem pela prova da riqueza também, devido às construções anteriores que ela obteve, as conquistas anteriores que ela obteve. Então vejam que beleza, né? Que justiça perfeita. Fez com que o espírito desta senhora conhecesse várias experiências, e na prova mais perigosa de falir, não faliu. Então viram como as nossas provas, nossas vicissitudes são importantes, as provas escolhidas são importantes. É claro que quando o espírito é leviano, ele não consegue escolher as suas provas, ele não tem o discernimento necessário para isso, não é? Então, ele nunca vai escolher, por exemplo, vir em dificuldade, ele nunca vai escolher vir com poucos recursos, ele quer se reencarnar, no caso de um homem, quer se reencarnar vigoroso, bonito, rico, poderoso, não é? Ele nunca vai ter a humildade de reconhecer que ele necessita de determinadas provas para poder enriquecer o seu espírito, que é o principal. Então, tem provas escolhidas e provas impostas. E tem as expiações advindas do passado, devido ao nosso mau uso no passado. Nós reencarnamos no polo oposto ou com as consequências. Por exemplo, a pessoa foi muito inteligente, usou mal a sua inteligência. Usou muito mal a sua inteligência. Ele pode se reencarnar numa condição que não permita o desenvolvimento da inteligência. É uma condição muito humilde para ele desenvolver a humildade, que ele não conseguia desenvolver no passado. Então, viram como a reencarnação, o maior mecanismo de ajuste que existe? Provas, causas anteriores das aflições. As aflições de agora têm como raiz as nossas más condutas do passado e reverberam na encarnação presente. Causas atuais das aflições são aquelas aflições que nós causamos nesta existência mesmo. Por exemplo, a pessoa se apega a viciações de todos os tipos. Ela vai fazendo com que seu corpo lute para combater aquelas viciações. Equivale a um suicídio indireto, não é? E a pessoa está judiando do corpo. Quando ela é jovem, o corpo reage, o corpo se defende. Mas quando ele entra numa idade madura, o corpo já não reage tanto assim. E ele adoece e pode antecipar o seu desencarne. Então, qual foi a causa? Foi de outras existências ou foi uma atitude de agora? Uma atitude de agora. Pode ser até que tenha tido uma tendência para se viciar, por exemplo, vindas do passado, mas foram os atos de agora que fez ele sofrer nesta vida mesmo. Por exemplo, a pessoa é completamente intolerante, não convive com ninguém, não se dá com ninguém, despreza todo mundo. Qual é a aflição que essa pessoa passará nesta vida? Pode ser a solidão, pode ser o abandono, não é? Pode ser o repúdio, assim por diante. Causas da aflição desta encarnação mesmo. Ela pode, por exemplo, não trabalhar, não estudar, não fazer nada. Então, a falta de recursos pode levá-lo à miséria. Causas atuais das aflições, a negligência perante a própria existência. Então, vejam, nós estamos dentro, a Terra é como se fosse uma escola imensa, com caráter de hospital. Todos nós aqui estamos internados e matriculados para a nossa recuperação. E essa recuperação, ela inevitavelmente acontecerá. Inevitavelmente. Você é como semelhante a um aluno de banco escolar, quando ele não se dá conta das aulas,
ele falta nas aulas, ele nos prepara, ele não estuda. Quando aparecem as provas, ele não está preparado, ele se torna aflito. Então ele tem que recomeçar. Nesse capítulo diz uma parte muito interessante que é assim: nós somos como passageiros de um navio que está tomado pela peste. Enquanto não nos virmos livres desta peste, que são as nossas imperfeições, as nossas incoerências, assim por diante, nos será impedido o ingresso nos mundos ditosos. Ou seja, nós espíritos que somos, somente estaremos livres das nossas aflições completamente quando nós formos espíritos livres das imperfeições também. Proporcionalmente, não é? Nos livramos de nossas imperfeições, as pestes também vão embora. E nós conseguimos a real felicidade. Eu me lembro de Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, quando diz assim: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por quê? Porque todos os nossos equívocos, todos eles, são frutos da nossa imperfeição. Portanto, eles têm o seu tempo para acabar. Eles não durarão para sempre. Eles terminarão. Então, hoje você dá tanta importância a uma determinada coisa, daqui a um tempo você vê que aquilo que você lutou tanto, brigou tanto, não vale nada. Não é mais tão importante assim, não é? Porque nós temos um hábito muito estranho, vamos dizer, que é usar uma medida muito imprecisa para a nossa vida. Sendo que a nossa vida é toda ela administrada por Deus. Nós estamos no tempo de Deus, as coisas acontecem em seu tempo, não em nosso tempo. Porque as nossas... um amigo espiritual disse assim certa vez: não é necessário nós irmos com as massas. As massas estão erradas, estão equivocadas, mas é imprescindível irmos com Jesus. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, não é? Os nossos julgamentos, nossas avaliações são muito imprecisas. É o que leva a humanidade a sofrer tanto. Altos graus de suicídio, por exemplo, que nós estamos vendo. Quem quiser ler sobre isso, eu recomendo o livro Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade, um capítulo que parece um artigo dos dias de hoje. Parece que a pessoa escreveu um artigo observando o que está acontecendo no mundo hoje. Todas as previsões que os espíritos fizeram, inclusive o flagelo das drogas, tudo está lá. E os suicídios infantis, suicídios na juventude, assim por diante. Então, a pessoa que tem aquela inconsciência da finalidade da vida na Terra, ou mesmo o desconhecimento da continuidade da própria existência, tenta abruptamente interromper a vida através do suicídio. Isso é uma falta muito grave, não é? É um problema muito sério, mas é um problema que também está dentro da misericórdia de Deus, que ampara também essas pessoas que fizeram isso, dando-lhes a oportunidade da reencarnação, às vezes em situações um pouco difíceis ou muito difíceis, mas elas acabam se recuperando e retomam a marcha. Mas um ato impensado pode gerar séculos de sofrimento. E se você aguardar um pouco com fé, com coragem, com resignação e com humildade, aquilo se resolve, porque o tempo resolve muita coisa. O tempo resolve muitas coisas. Inclusive, no tempo também trabalham os amigos espirituais. Às vezes você precisa passar uma prova por um certo tempo. As nossas provas também têm ciclos. Passa aquele ciclo, acabou sua prova, de uma hora para outra acaba a prova. Todos nós já passamos por isso, né? Nós passamos por muitas dificuldades, todos aqui, mas estamos aqui. As provas passaram e nós permanecemos. Será que nós fizemos bom uso da prova?
Será que aquela prova foi para nós uma lição educativa ou foi um inimigo feroz que nós precisávamos jogar fora? O Evangelho nos convida a nós aprendermos com as provas, porque temos todos nós o amparo de Deus, nosso Pai, e dos espíritos amigos das esferas superiores. Todos nós temos amparo. Ora, se nós temos amparo, se está dentro da nossa programação reencarnatória, dentro daquilo que nós podemos suportar, então qual é a causa de tanto desespero? Nós vamos acabar agradecendo as provas. Muito obrigado por esta prova que eu passei, que me fez crescer. Todos os aprendizados que nós tivemos na vida, podem perceber a maturidade. Nós estamos aqui com muitas pessoas maduras, não é? Certo? De idade, quero dizer. Todas essa maturidade que nós adquirimos na vida foram os momentos difíceis. Os momentos difíceis que nos ensinaram mais. Foram eles que realmente nos chamaram a atenção nisso, naquilo, foram eles que nos deram mais humildade, foram eles que nos mostraram que nós somos iguais aos outros, aos dos nossos irmãos do caminho, foram eles que nos fizeram crescer. Os momentos bons, porque junto com a justiça de Deus, tem muita misericórdia do Criador também. Ele sempre nos dá mais do que nós merecemos, para nos incentivar ao progresso, para nos fazer crescer, levar-nos para frente. Porque se não tivéssemos isso, se não tivéssemos a enxertia divina em nossas vidas, nós não daríamos conta de vencer as nossas imperfeições. Imaginem se tivéssemos que pagar todas as nossas dívidas de uma vez. Não conseguiríamos. E se você, por exemplo, hoje faz o bem, tem a oportunidade de fazer o bem, pode ser que esta oportunidade seja a primeira vez que você pensa nisso, em toda a sua existência como espírito. Então, quando a pessoa ajuda alguém, por isso que os espíritos falam, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, além de ter inúmeras facetas, inúmeras, você pode ser caridoso de vários tipos, desde a caridade emergencial, de dar o cobertor, dar o alimento, dar o remédio, dar um encaminhamento qualquer, até a prece silenciosa, caridade. Você educar o seu filho, por exemplo, os seus filhos, dentro da realidade que o mundo se apresenta, para que eles sejam encaminhados da forma correta, dentro da realidade, você está sendo caridoso com aqueles espíritos que estão sob sua tutela. Se você respeitar os seus pais, você está sendo caridoso com aqueles espíritos que proporcionaram a sua reencarnação. Você está sendo afável e doce com seus amigos, você está sendo caridoso com aqueles espíritos que te ajudam a vencer o caminhar aqui na Terra, que te amparam quando necessário. Se você trata bem a sua família, você está sendo caridoso com aqueles espíritos que, sem dúvida, têm ali laços importantes espirituais com a sua própria existência. Então, se a pessoa é caridosa, ela se salva. Salva do quê? Salva de si mesmo. Jesus disse assim, eu venci o mundo. Ele não tinha mal tinha sandálias, nem onde recostar a cabeça. Mas venceu o mundo, porque está muito acima das iniquidades humanas, muito acima. E nós ainda estamos procurando vencer a nós mesmos. Então, essa é a diferença de Jesus para nós. E essa é a diferença de Jesus para nós. Enorme, não é? É uma diferença que também a esperança que ele disse que nós podemos fazer o que ele fez, ou muito mais. Então, todos nós temos um potencial. Devemos desenvolver este potencial todos os dias mesmo, porque todos os dias são oportunidades de crescimento que nós temos, não é?
Quando nós falamos assim para a pessoa que Deus nos gera muitos recursos, e nós devemos, por exemplo, agradecer os momentos de aprendizado através das provas, das expiações, na verdade, a pessoa pode pensar assim: ah, mas isso é muito difícil de se fazer. E é difícil, graças a Deus que é difícil, porque fácil é errar. Nós estamos errando há tanto tempo. É difícil porque é verdadeiro. Então, é uma didática divina, é algo que nós temos que compreender em nossos corações para não chegarmos de mão abanando lá na vida espiritual. Para não chegarmos na vida espiritual de mãos vazias, não é? Não chegarmos lá sem ter passado por nada ou sem ter entendido nada. Uma amiga espiritual, certa vez, nos disse assim, a dona Benedita Fernandes, ela nos disse assim: tanto aquelas pessoas que te favorecem, quanto as pessoas que te contrariam, todas elas são seus professores. Então, nós estamos cercados de aprendizado por todos os lados. Essa lição, bem-aventurados os aflitos, termina com o 10º item ali do capítulo, diz assim: nós não devemos deflagrar o fruto com as nossas impaciências, visto que, do contrário, teremos que recomeçar. Ou seja, nós não devemos perder a oportunidade, porque a reencarnação faz experiência atrás de experiências. Mas notem, nós estamos no final de ciclo. A porta está ficando estreita e grande é a porta da iniquidade. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais teimarmos com os nossos sistemas tão imprecisos e imperfeitos. Nós temos que nos submeter aos desígnios do Criador, nos espiritualizarmos o máximo possível e entender que estamos aqui na vida para aprender. Eu gostaria, então, já deu o horário, 1 hora de palestra, eu vou encerrar com uma prece para vocês, uma prece que fala muito a respeito disso que nós comentamos, recebida por Francisco Cândido Xavier, do espírito de José Silvério Horta, e está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeira obra psicografada de Francisco Cândido Xavier. Gostaria de agradecer muito à Rádio Brasil Espírita, que está proporcionando também esse evento, ao nosso Edson querido, desta casa, que está comemorando 89 anos. Vocês já imaginaram 89 anos de amor atendendo as pessoas? Isso é um registro que fica marcado na vida espiritual, podem ter certeza disso. Eles também estão comemorando. Então, é uma data realmente marcante, uma data muito importante. Nós nos sentimos honrados de participar. Vamos, então, em agradecimento, através dessa prece, Edson, agradecer os espíritos amigos da casa, aos benfeitores deste lugar, tão abençoado, a oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.